uma samaritana. Jesus propõe transformação, que é assim que ele faz. Ele não despreza o seu passado, ele não ignora, ele apaga, ele perdoa e transforma você no presente. Muito bom. É assim. E outra curiosidade que eu tenho, né, é sobre... Porque, primeiro, a mulher, ela identifica Jesus pelas vestes. Sim, judeu. Mas os outros samaritanos, que vai conferir, né, se ela está falando é verdade mesmo, eles não notam isso. Será que foi o poder ali da palavra que ela estava passando para eles? Boa pergunta. Será? Porque a Bíblia não fala que o samaritano chegou, é um judeu. Não. Já que eles não se comunicavam, eles queriam ver o Messias, né? Mas tem uma resposta no texto para isso. A resposta está na parte final. Quando Jesus diz para ela que ela não teve 5 maridos, o que você tem não é seu, aí ela olha e diz, vejo que és profeta. Aí ela entra com o assunto da adoração. Onde é que adora? No poço, no templo, no monte. Jesus trata sobre adoração e ela prolonga o assunto. E ela diz assim, eu creio e sei que o Messias vem. Aí quando ela diz isso, ela partilha da mesma fé que o judeu. O samaritano tem a mesma fé, que o Messias está vindo. Aí quando ela diz que ele vem, ele diz, eu sou. Então, ela não foi aos samaritanos procurar o povo, falar de Jesus, porque Jesus revelou para ela que ela tinha 5 maridos apenas. E o que ela tinha agora não era dela. Ela foi até eles porque ela encontrou o Messias. Então, essa é a razão porque eles vieram. De modo que quando ela saiu, ela foi até os samaritanos e a palavra é essa. Venham ver homem que me disse tudo que tenho vivido. Então ela veio apresentar quem? O Cristo. O Messias. Então, a manifestação do Messias é uma fé comum entre samaritanos e judeus. Todos os dois, porque são em origem filhos de Abraão, em origem o mesmo povo, creem que o Messias vem. E é palavras dela, né? E Jesus olhou e disse, eu sou o Messias. Ele não está vindo, ele já chegou, eu estou aqui. Nossa, essa passagem é muito linda, né? Muito profunda. Os samaritanos sobem, conferem que é Jesus, e a Bíblia é lindo porque essa passagem fala que Jesus era uma passagem, né? Sim. Era só uma passagem, Jesus ia passar por dentro de Samaria e pronto. Aí os samaritanos pedem Jesus para continuar em Samaria. Exatamente. E Jesus permanece mais 2 dias dentro de Samaria. Verdade. Então é gratificante demais a gente poder porque Jesus não quer lhe fornecer apenas uma experiência de momento. Quem oferece momentos é o diabo. Quem oferece momentos é o mundo. Jesus não oferece momento. Jesus oferece eternidade. Essa ideia de permanecer, ela está nos evangelhos o tempo todo. Por exemplo, quando Jesus ressuscitou e os 2 discípulos de Emaús iam embora, porque a última notícia é que eles não tinham internet, não tinha Instagram, não tinha como atualizar o feed da vida, a última notícia que eles tinham é que o Cristo morreu e está sepultado. Então eles voltam chateados, não sabem que o Cristo já ressuscitou, que eles estão a caminho de Emaús. Quando eles estão a caminho, um homem encosta perto deles, a gente sabe que é o Cristo, vem perguntando o que aconteceu, você não sabe o que houve em Jerusalém, pá. Eles desenvolvem as escrituras. Quando eles estão na porta de casa, Jesus finge que vai, ou se faz de quem vai passar adiante, eles dizem, fica conosco. Porque esse é o propósito de Cristo. Quem tem uma experiência com Jesus não o deseja apenas por um momento, mas deseja a sua permanência. Esse é o caso dos samaritanos, esse é o caso dos discípulos de Emaús, e esse deve ser o nosso caso. Jesus não é uma pílula de dopamina que uma estrutura de uma igreja, que uma liturgia pode te dar, que dura pouco e acaba bem rápido. Não. Jesus é o nosso Salvador. Porque hoje as pessoas querem uma relação superficial. Superficial? Né? Superficial temporária. De momento ali, por causa, não sei, pode ser um momento, né, psicológico que esteja passando, ou alguma coisa assim. Mas é só para remediar aquilo. Só. Não querem um relacionamento. Um relacionamento profundo com Cristo, né? Verdade. A gente vive muito isso. Isso é uma máxima do nosso tempo, Miguel. E nós estamos vivendo um tempo onde existe uma preocupação, especialmente no contexto religioso, no contexto das igrejas, especialmente das igrejas modernas, em entregar para o público uma experiência. E às vezes as pessoas entram em ambientes
tidos como cristãos, mas que fornecem apenas uma experiência de culto. E isso é momentâneo, isso é passageiro. Jesus é para além de uma experiência momentânea. Ele é uma experiência para a vida inteira. É o companheiro da viagem, é o consolador de todas as horas. Ele disse, eu enviarei o Consolador para que esteja sempre convosco. A ideia é sempre, ao ponto do arrebatamento da igreja, no texto de Paulo, 1 Tessalonicenses 4, Paulo vai dizer o seguinte, e estaremos sempre com o Senhor, porque nunca é momento. Momento que fornece é a concorrência. A concorrência, é o lado de lá da lagoa. É, muito bom. Mas para a gente fechar esse contexto aqui do samaritano, a mulher e o poço e Jesus, quando os samaritanos voltam, eles trazem o feedback para a mulher, né? Sim. Eles falam, olha, agora nós acreditamos, não é pelo que você falou conosco, Verdade. mas é pelo que nós contemplamos. Sim. Então, assim, a experiência com Jesus, ela nos dá história para contar também. Sim. Ela nos dá a nossa própria história, para seguir. Própria experiência. Né? Exatamente. Bom demais. Sim. Glória a Deus. Nesse ponto aí, você pode destacar duas coisas. Primeira, a mulher foi salva, alcançada pela salvação, e tornou-se imediatamente um agente de salvação. Ela foi alcançada pelo Cristo, salva, mas não parou aí. Ela já foi uma agente para trazer outros a Cristo. E isso é um efeito dominó. Por quê? Porque os que vieram, voltaram a ela e disseram, não é o que você disse, é o que a gente viu, é o que nós contemplamos. De modo que estes têm o mesmo potencial que ela. Esse é o processo de evangelização. É assim que a igreja sobrevive a 2000 anos de história. É assim que Cristo está entrando em cada lar, casa, família, em corações, exatamente agora no mundo inteiro. Porque todos os que têm acesso têm uma história para contar. Tem uma história para contar, exatamente. Todo mundo tem.